Olá, bem-vindos ao Expoente. Neste vídeo vão ser resolvidas as questões 8, 9 e 10 do caderno 2 da segunda fase de 2019 do Exame Final Nacional de Matemática A. A pergunta 8 diz o seguinte: considere em C, conjunto dos números complexos, Z1 igual a 2 menos 3i e Z2 igual a 1 menos 2i. Mostre que o afixo, a imagem geométrica do número complexo W, que é igual a 3Z1 menos I conjugado de Z2 sobre 1 mais I à sétima, pertence à circunferência de centro no afixo de Z1 e raio igual a raiz de 53. Ou seja, o que o enunciado nos está a pedir é o seguinte. Vou tentar aqui representar geometricamente e vou tentar então representar o Z1, que é igual a 2 menos 3i, ou seja, ficará algo por aqui, este será o Z1, e o Z2, que tem de parte real 1 e parte imaginária menos 2, ou seja, o Z2 será por aqui. E o que nos dizem é que queremos mostrar que um determinado número W pertence à circunferência de centro Z1 e raio igual a raiz de 53. Ou seja, que determinado número W anda por aqui, por exemplo, pertence a esta circunferência. Não sei se no primeiro quadrante, no segundo, no terceiro ou no quarto, este afixo aqui representado a vermelho é apenas um exemplo. Portanto, vamos então calcular o número W, que é igual a 3Z1 menos I conjugado de Z2 sobre 1 mais I à sétima. E o que é que nós aqui precisamos já de saber? Portanto, primeira coisa é o conjugado de Z2. O conjugado de Z2, ou de um número qualquer complexo, é o reflexo desse número em relação ao eixo horizontal. Ou seja, no caso do Z2, o seu reflexo em relação ao eixo horizontal será algo por aqui. Este será então o afixo do conjugado de Z2, cuja parte real é igual, mantém-se, mas a parte imaginária passa a ser mais 2 quando era menos 2. Portanto, o conjugado é então 1 mais 2i, o conjugado de C2. E também vamos precisar de saber quanto é que é I à sétima. Portanto, I à sétima é igual a I ao quadrado ao cubo, pela propriedade das potências, vezes I. Ou seja, temos menos 1 ao cubo vezes I, que é a mesma coisa que ter menos 1 vezes I, ou seja, menos I. E então agora já podemos continuar aqui a nossa igualdade. Portanto, temos 3 vezes 2 menos 3i, menos i vezes o conjugado de Z2, que é 1 mais 2i, sobre 1 menos i. Resolvemos como se de uma variável se tratasse, o i, portanto, vamos utilizar a propriedade distributiva. Ora então, temos 6 menos 9i, menos i menos 2i ao quadrado sobre 1 menos i, ou seja, vou aqui novamente pedir ajuda aqui ao lado, ou seja, menos 2i ao quadrado é igual a menos 2 vezes i ao quadrado, que é menos 1, ou seja, dá 2, positivo. Portanto, temos 6 mais 2, que dá 8, menos 9i menos i, que dá menos 10i, sobre 1 menos i. E agora, para tirar
o 1 menos i de baixo, o que eu vou fazer é multiplicar pelo conjugado em cima e em baixo. Portanto, mais uma vez, vamos aplicar a propriedade distributiva, ou seja, temos 8 vezes 1 que dá 8, mais 8 vezes i, 8i, menos 10i, menos 10i ao quadrado, sobre a diferença dos quadrados, 1 ao quadrado menos i ao quadrado. Ou seja, em cima temos menos 10i ao quadrado, novamente temos menos 10 vezes menos 1, que é igual a 10, ou seja, ficamos com 8 mais 10, que são 18, mais 8i menos 10i, que dá menos 2i, sobre 1 menos menos 1, ou seja, sobre 2. Portanto, o nosso número W é igual a 9 menos i. E agora como é que provamos então que pertence à circunferência? Ou seja, precisamos de descobrir que a distância entre os afixos W e Z1 é igual ao raio, é igual a raiz de 53. Portanto, precisamos de descobrir o módulo entre W menos Z1. Portanto, vamos então calcular W menos Z1, que é igual a 9 menos I menos o número Z1, que é 2 menos 3I, ou seja, W menos Z1 dá 9 menos I menos 2 mais 3I, ou seja, 7 mais 2i, e portanto o módulo desta diferença é igual a módulo de 7 mais 2i, que é igual à raiz quadrada de 7 ao quadrado mais 2 ao quadrado, ou seja, a 49 mais 4, que é igual à raiz de 53. Lá está, como queríamos mostrar. Na pergunta 9, optou-se pela resolução da pergunta 9.2 por estar integrada no programa e metas curriculares presentemente em vigor. Desta forma, a pergunta 9.2 diz o seguinte: qual é o valor de seno de 3 de arcosseno de 1 meio? Ora então, queremos saber, e passo a repetir, o seno de 3 de arco-cosseno de 1 meio. A primeira coisa que precisamos de saber é quanto é que é o valor do arco-cosseno de 1 meio. O que precisamos de determinar é qual é o ângulo cujo cosseno é igual a 1 meio. Este ângulo é conhecido e, como sabemos, é o ângulo π terços. Portanto, se o cosseno de π terços é igual a 1 meio, então o arcosseno de 1 meio vai ser igual a π terços. Ou seja, o que nós temos então é o seno de 3 vezes π terços, que é igual ao seno de π, como sabemos, é 0. Portanto, a resposta correta é a linha C. A pergunta 10 diz o seguinte: na figura 4 está representada no referencial ortonormado OX, YZ a reta AB. Sabe-se que o ponto A pertence ao semi-eixo negativo OX e o ponto B pertence ao semi-eixo positivo OY. A reta AB tem a equação y igual a 2x mais 4, seja M o ponto médio do segmento reta AB. Quais são as coordenadas do ponto M? Portanto, temos aqui então na figura 4 a nossa reta AB e é muito fácil já determinar as coordenadas do ponto A e do ponto B
sabendo que temos a equação da reta, que é igual a 2x mais 4. Portanto, do ponto A, nós não sabemos qual é a abscissa, mas sabemos que o y é igual a 0. Portanto, vamos à equação da reta e substituímos as coordenadas do ponto A. Desta forma, temos que a abscissa de A é igual a menos 4 sobre 2, que é igual a menos 2. Lá está, negativa, uma vez também que pertencia ao semi-eixo negativo. Vamos então agora ao ponto B. As coordenadas do ponto B também conhecemos a abscissa, que é 0. Falta então determinar a sua ordenada. Mais uma vez, vamos apenas substituir na equação e temos que o y do ponto B é igual a 4. Positivo, faz sentido. Ou seja, o ponto B tem coordenadas 0, 4 e o ponto A tem coordenadas menos 2, 0. E nós agora queremos saber o ponto médio M. Portanto, precisamos das coordenadas do ponto médio. Nós sabemos que as coordenadas vão ser dadas por a média das abscissas e a média das ordenadas. Portanto, ficamos com menos 2 mais 0 sobre 2 e 0 mais 4 sobre 2, ou seja, as coordenadas vão ser menos 1 e 2. A resposta correta é a opção B. Obrigada por teres assistido. Se quiseres estudar connosco, subscreve o canal. Segue-nos também nas redes sociais e já sabes, ao expoente eleva o teu desempenho.